Bom, gente, nesse vídeo eu vou resolver com vocês aquelas 8 questões de porcentagem que nós vimos na última aula, né? Que eu dei o tempo para vocês fazerem na última aula, que são questões um pouco mais difíceis, né? Com um nível pouco mais aprofundado do que da apostila. Por que nós vamos fazer questões mais aprofundadas de porcentagem? Porque é uma matéria que cai muito, então vale a pena vocês dedicarem um tempo especial para elas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Se mesmo com a resolução não ficar muito claro, vocês podem me perguntar, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para a questão número 1. Primeira questão, gente. Questão número 1. 3 urnas A, B e C contêm quantidades diferentes de bolas em seu interior. As urnas serão usadas para a realização de sorteios em um evento. E por conta de certas especificações, A e B deverão conter o mesmo número de bolas. A equipe que organiza o evento observou que 10% das bolas da urna B e algumas bolas da urna C terão de ser transferidas para a urna A, para que A e B fiquem com a mesma quantidade de bolas. Sabendo que após essa operação, a urna A terá no total um acréscimo de 20% em sua quantidade inicial de bolas, é correto afirmar que inicialmente a urna A tem em relação à urna B uma quantidade de bolas inferior em quantos por cento? Então vamos lá, vamos com calma. Vamos supor que aqui nós temos a urna A, meu desenho maravilhoso, a urna B e a urna C. Se a gente desenhar, fica mais fácil, né, gente, de imaginar. Então, tá bom. Então, aqui tem uma quantidade de bolas na urna A que eu vou chamar de A. Quantidade A, quantidade B e quantidade C, tá bom? Aí, na urna A e B tem que ter a mesma quantidade, mas inicialmente não tem. Então, para ficar com a mesma quantidade, o que a equipe fez? Olha, a equipe que organiza o evento observou que 10% das bolas da urna B e algumas bolas da urna C terão que ser transferidas para a urna A. Então, da urna B para a urna A, eu vou transferir 10%. Então, 0,1 B, certo? E algumas bolas da urna C. Então, como a gente não sabe essa quantidade, eu vou chamar de X aqui, tá bom? Apesar de que não vai nem precisar de usar esse X aqui, não, mas só para a gente indicar que foi uma quantidade X para a urna A, certo? Aí, depois que fez isso, o que aconteceu? A urna A e a urna B ficaram com a mesma quantidade. Então, a quantidade que tem na B, agora tem na A, certo? Aí, tá falando mais uma informação aqui, olha. Sabendo que após essa operação, a urna A terá no total um acréscimo de 20% em sua quantidade inicial de bolas. Então, ela tinha uma quantidade A. Agora, ela vai ter uma quantidade de 1,2A. Concordam? Porque vai ter um acréscimo de 20%. E a quantidade de bolas da urna A vai ser a mesma quantidade de bolas da urna B. Então, agora, eu vou ter quantas bolas na urna A? Eu vou ter na urna A 1,2A. Ok? E quanto que eu vou ter na urna B? Não importa esse X, tá, gente? Porque a quantidade que o A recebeu, que é 0,1B e X, essa nova quantidade é 20% maior do que ela tinha. Então, se ela tinha A, agora ela tem 1,2A, ok? Essa quantidade é igual à quantidade que está na B. Quanto que está na urna B? 0,9B, ok? E está dizendo o que essas quantidades são iguais. Então, 1,2A é igual a 0,9B. Aí, dá pra gente achar uma relação entre A e B. Aí, eu quero saber o seguinte, olha. A urna A tem em relação à urna B uma quantidade de bolas inferior a. Então, eu quero saber A em relação a B, né? Então, nós vamos achar o valor de B, certinho? Então, B é igual a 1,2A, desculpa, gente, 1,2A é igual sobre 0,9, né? Então, B é igual a 12A sobre 9. Então, B é igual a, aqui eu posso simplificar por 3,
vai dar 4A sobre 3. Ou o A é igual a 3B sobre 4. Na verdade, a gente vai usar a segunda relação, né? Porque eu quero saber de A em relação a B. Então, nós precisamos é dessa aqui, ó. Então, olha o que está dizendo aqui. A, então, é igual a 75%, né, gente? Porque 3 quartos é 75%. A é igual a 75% de B. Então, ela tem uma quantidade inferior em quantos por cento? Não é 75, né, gente? É inferior em quantos? Inferior em 25, né? Porque se o valor que ela corresponde é 75, então é 25% a menos, inferior em 25%. Então, a nossa resposta é letra D. Pouquinho difícil, né, gente, essa aí. Questão número 2. Em uma sala se encontra em reunião um grupo de pessoas formado por homens e mulheres. Em um determinado momento, 20% das mulheres deixaram o recinto e o número de mulheres ficou igual a 3/5 do número de homens. Se o total do grupo passou a ser de 32 pessoas, então a porcentagem de homens na sala passou a ser de... Então, vamos lá. Então, tem homens e mulheres. Num determinado momento, 20% das mulheres deixaram o recinto. Então, o número de mulheres que ficou lá, gente, se 20% saiu do recinto, então ficaram 80% das mulheres, né? Essa quantidade de mulheres ficou igual a 3/5 do número de homens. Então, vamos lá, olha, 0,8 M, né? É igual 3/5, gente, é 3 sobre 5, que é a mesma coisa que 0,6, né? 60%. Então, 0,8 M é igual a 0,6H, ok? O total do grupo passou a ser de 32 pessoas. Então, quer dizer que as mulheres que ficaram na sala, que é 0,8 M, mais os homens que já estavam lá na sala, porque não saiu nenhum homem, né? Saiu mulher, mais os homens é igual a 32 pessoas. Então, com essas duas informações aqui, gente, dá pra gente encontrar o valor de M e o valor de H, tá bom? Então, vamos achar isso primeiro, depois a gente calcula o que tá pedindo aí. Então, olha só, 0,8 M é igual a 0,6H. Então, onde está 0,8 M aqui na segunda equação, eu vou substituir por 0,6H, ok? Aqui, olha, vou substituir por 0,6H. Então, vai ficar 0,6H mais H é igual a 32. Então, 1,6H é igual a 32. Para tirar a vírgula, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 10, né? Multiplico o primeiro membro e o segundo membro, não altera a igualdade. Então, fica 16H é igual a 32. Ó, desculpa, 320, né? Então, H é 320 sobre 16. 32 dividido por 16 é 2. Então, H é igual a 20. Agora, gente, para achar o M, é só a gente substituir, né? Mas na questão nem precisa da gente achar o M, porque olha só o que eu quero saber. A porcentagem de homens na sala passou a ser de... Então, quantos homens que eu vou ter na sala? 20 homens, num total de quantas pessoas? De 32 pessoas, né? Então, a porcentagem de homens vai ser de 20 em 32. Ou eu posso calcular também uma regra de 3, né? Fica 32 é 100% e 20 é X. Porque aí já acha direto em porcentagem, né? Então, você pode dividir 20 por 32 ou pode resolver a regra de 3, tá bom? Eu vou fazer pela regra de 3. Então, eu vou simplificar aqui primeiro por 4. Por 4, 32 por 4 dá 8. E o 20 por 4 dá 5. Então, 8x é igual, multiplicando cruzado, né, gente? É igual a 500. Então, x é igual a... Olha, 8, vai lembrando sempre da decomposição do número, gente, para ficar mais fácil. 8 é 2 ao cubo.
Então, dividir por 8 é dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2 de novo. Então, 500 dividido por 2, 250. 250 dividido por 2, 125. 125 dividido por 2, 62,5. Então, x é igual a 62,5. Resposta certa, letra B. Questão número 3. No primeiro tempo de uma partida de futebol, o número de homens assistindo ao jogo correspondia a 84% do número de mulheres. No intervalo da partida, o mesmo número de homens e mulheres foram embora, de maneira que no segundo tempo havia 120 mulheres a mais do que homens assistindo ao jogo. Se 10% dos homens foram embora no intervalo, o número de mulheres que foram embora no intervalo foi de... Então, vamos anotar os dados aqui e organizar as informações, gente, que não é uma questão tão simples, tá? Então, olha só. No primeiro tempo de uma partida de futebol, o número de homens, eu vou chamar de H, tá bom? O número de homens assistindo ao jogo correspondia a 84% do número de mulheres, que eu vou chamar de M, ok? Então, o número de homens é igual a 84%, que é 0,84, vezes o número de mulheres, né? 0,84M. No intervalo da partida, olha, o mesmo número em quantidade, tá, gente? Então, não é em porcentagem. Em quantidade, o mesmo número de homens e mulheres foram embora. De maneira que no segundo tempo, havia 120 mulheres a mais do que homens. Agora, raciocina comigo, gente. Depois que alguns homens e mulheres foram embora, a mesma quantidade de homens e de mulheres. A quantidade de mulheres é 120 a mais do que a quantidade de homens. Então, olha só, se saiu a mesma quantidade de homens e de mulheres, a diferença entre homens e mulheres é a mesma. Então, se após sair algumas pessoas, o número de mulheres é 120 a mais do que o número de homens, antes de sair as pessoas, né, como saiu a mesma quantidade de homem e de mulher, a diferença entre eles também era de 120 pessoas. Né? Porque, por exemplo, raciocina assim, vamos supor que tenha, esquece essa porcentagem de 84%, só pensa assim, vamos supor que tem 1.000 mulheres e 500 homens, então a diferença deles é de 500. Se sair uma mesma quantidade de mulher e uma mesma quantidade de homens, vamos supor que saia 100 mulheres, então deixa de ter 1.000 e passa a ter 900. E sai 100 homens também, deixa de ter 500 e passa a ter 400. A diferença entre eles não continua sendo de 500? Porque se saiu a mesma quantidade de homens e de mulheres, a diferença continua a mesma, tá bom? Então, se o número de mulheres é 120 a mais, depois de ter saído alguns homens e mulheres, a diferença no início é a mesma. Então, a quantidade de homens corresponde à quantidade de mulheres menos 120, ou... Posso falar também que M é igual a H mais 120, certo? Então, aqui nós temos um sistema, com essas informações aqui, nós vamos achar o H e o M. Lembrando que o H e o M é a quantidade inicial, né, de homens e mulheres. Tem mais uma informação aqui, gente. A gente sabe que a quantidade que foi embora é 10% dos homens. Então, vou só anotar aqui para a gente não esquecer, ó. Foram embora... 0,1H, né? 10% dos homens. Que depois nós vamos usar essa informação depois que a gente tiver o H e o M, ok? Então, resolvendo aqui por comparação, gente, se o H é M menos 120 e o H é 0,84M, então eu posso falar que M menos 120 é igual a 0,84M, né? Então, M menos 0,84M é 0,16M, que é igual a 120. Então, M é igual a... Aqui, gente, para tirar a vírgula, o que você pode fazer? Multiplicar por 100. Se você multiplicar o numerador
numerador não, desculpa, o primeiro membro e o segundo membro, isso não altera a igualdade. Então, fica assim, ó, 16M é igual a, multiplicando por 100, vai dar 12.000. Então, M é 12.000 dividido por 16. Dividir por 16, gente, 16 é 2/4. Então, é a mesma coisa que você pegar o 12.000 e dividir por 2 4 vezes. Então, olha, 12.000 dividido por 2, 6.000, por 2, 3.000, por 2, 1.500, por 2, 750. Então, a quantidade inicial de mulheres era de 750. E a quantidade inicial de homens, gente? Bom, homens é M menos 120. Então, vai ser H é igual a 750 menos 120. Então, H é igual a 630. A quantidade de homens que foi embora não é 10%? Então, vamos calcular 10% de 630, que dá 63, né? Porque calcular 10% é só dividir por 10. A quantidade de homens e mulheres, gente, que foi embora é a mesma, não é? Mesmo número de homens e mulheres. A questão quer saber quantas mulheres foram embora. Como é a mesma quantidade, então foram embora quantas mulheres? 63 mulheres. Então, a nossa resposta é letra E. Não é uma questão muito fácil, né, gente? É um pouquinho mais complicada mesmo. Questão número 4. Nos 5 primeiros meses de 2018, foram produzidos, no total, cerca de 1.200.000 veículos no Brasil, dos quais 4% eram caminhões. Supondo que a produção mensal observada nesse período se mantenha tanto para o total de veículos quanto para o de caminhões, pode-se estimar que serão produzidos no Brasil, em 2018, um total de caminhões aproximadamente igual a... Bom, então vamos lá. Olha só. Essa produção, gente, de veículos de 1.200.000 é para 5 meses. E desse total, 4% eram caminhões. Então, dá para a gente saber qual foi a produção de caminhões em 5 meses, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular 4% de 1.200.000. Bom, para calcular isso aqui de uma forma mais fácil, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular 1%, né? Porque 1% é bem simples de calcular. 1% é só dividir por 100. Então, 1% de 1.200.000 é só você cortar 2 zeros, né? Então, vai dar 12.000. Se 1% é 12.000, então 4% vai ser 4 vezes 12.000, que dá 48.000. Então, essa foi a produção de caminhões em 5 meses. Aí a pergunta é, qual que vai ser o total de caminhões que vai ser produzido no ano de 2018 inteiro, né? No ano todo. Considerando que vai manter, né, na mesma proporção, a quantidade para cada período. Então, o que nós vamos fazer aqui? Uma regra de 3, não é verdade? Então, nós temos aqui os meses e os caminhões. Em 5 meses, foram produzidos 48.000 caminhões. Vou colocar só 48, depois a gente acrescenta o 1.000 lá no final, né? Só para não ficar escrevendo aquele monte de zeros. E em 12 meses, né? Porque eu quero saber no ano todo, quantos caminhões serão produzidos? X caminhões. Então, nós temos aqui uma regra de 3 simples, porque só tem 2 grandezas. Simples, direta. Por quê? Porque as grandezas são diretamente proporcionais. Num tempo maior, vai ser produzido mais caminhões. E em menos tempo, menos caminhões. Então, é só a gente multiplicar cruzado, certo? Então, fica 5x é igual a 48 vezes 12. Vamos calcular aqui no cantinho quanto que é 48 vezes 12. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 4, 4.
6, 17, vai 1, 576. Então, 5x é 576, x é igual a 576 dividido por 5. Dividir por 5, gente, deixa eu só arrumar isso aqui, né, que ficou muito feio esse 5. Dividir por 5, gente, é a mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2. Então, dividindo 576 por 10 dá 57,6. 57,6 vezes 2 dá 115,2. Só que aqui, gente, então isso aqui é a quantidade de caminhões, né? Só que aqui, isso aqui tem que multiplicar por 1000, lembra? Que a gente tirou os zeros, né? Então, vai ficar 115.000, multiplicar por 1000 é só andar 3 casas para a direita, né? 115.200 caminhões. Então, a nossa resposta vai ser letra E, aproximadamente 115.000 caminhões. Questão número 5. Em uma empresa, 16% dos funcionários são estrangeiros e os outros são brasileiros. Dentre os brasileiros, 2/3 nasceram no Distrito Federal. 1/12 veio de São Paulo e o restante é originário de estados da região Nordeste do Brasil. Em relação ao total de funcionários da empresa, aqueles que vieram de estados nordestinos representam. Então, gente, eu quero saber, aqueles que vieram do Nordeste representa quantos por cento, né? Porque as alternativas estão todas em porcentagem, quantos por cento dos funcionários, certinho? Então, vamos lá, vamos anotar as informações. 16% dos funcionários são estrangeiros. Então, vamos considerar aqui, né, um total de 100% dos funcionários. Aí, desses 100%, estrangeiros, 16%. E os outros são brasileiros. Então, brasileiros, o restante, 100% menos 16%, 84%, ok? Dentre os brasileiros, olha, nós temos aqui de 3 partes diferentes do Brasil. 2/3 nasceram no Distrito Federal. Então, é 2/3 no Distrito Federal. 1/12 desses 84, tá, gente? 1/12 em São Paulo. E o restante originário dos estados do Nordeste. Então, a gente tem que achar aqui, não é, ó? Do Nordeste. Vamos colocar aqui Distrito Federal, São Paulo, Nordeste. Então, eu quero saber, em relação ao total, essa população aqui que veio do Nordeste corresponde a quantos por cento, né? Em relação ao 100%. Bom, tem várias formas de a gente resolver essa questão, tá, gente? A gente pode calcular as porcentagens de cada um, a gente pode somar Distrito Federal, São Paulo e a fração que sobrar vai ser do Nordeste. Tem várias formas, tá? Eu vou escolher uma delas para poder calcular, certinho? Então, vamos lá. Olha, do Distrito Federal é 2/3 de 84. Então, 2/3 de 84 corresponde ao percentual de funcionários que vieram do Distrito Federal, ok? 84 divide por 3, não divide? Porque 8 mais 4 é 12. Então, olha, 84, a gente já sabe que essa divisão vai dar exata, né? 8 mais 4 é 12, 12 divide por 3, então 84 também divide. 8 por 3 dá 2, 6 sobra 2, 24 por 3 dá 8. 28. 28 vezes 2, 56%. Porque tem que multiplicar por esse 2 aqui, né? São Paulo é 1/12 de 84%. 84 divide por 12. Não divide? Que dá 7. Dá exatamente 7. Então, 7 vezes 1, 7%. Então, olha só. Nós temos 100%. Desse 100%, eu vou tirar 16%, que são os estrangeiros.
Vou tirar 56%, que são os do Distrito Federal, e vou tirar 7%, que são os de São Paulo. O que sobrar aqui corresponde aos do Nordeste, tá? Então, eu vou somar 56 com 16, que dá 72. 72 com 7, 79. 100% menos 79% dá 21%. Então, a porcentagem que veio dos estados nordestinos é de 21%. Então, a nossa resposta é letra A. Tem outras formas, tá, gente? Aqui eu escolhi uma delas para a gente poder fazer. Questão número 6. Sabe-se que 55% dos empregados de uma empresa são do sexo masculino e 45% são do sexo feminino. Verificou-se que 71% do total dos empregados são a favor da implantação de um projeto. E que, olha, cuidado que aqui, gente, o 71 é do total, tá? Tem que observar sempre que você tem uma porcentagem sobre qual valor que está sendo calculada essa porcentagem, tá? Continuando. E que 40% dos empregados do sexo feminino, então não é 40% do total, né? É 40% das mulheres são contra. A porcentagem dos empregados do sexo masculino que são a favor do projeto é igual a... Então, eu quero saber quantos por cento dos homens e não quantos por cento do total, certinho? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, como a questão envolve só porcentagem, vamos supor um valor para a quantidade total, porque aí fica mais fácil, né? Aí a gente vai calculando as porcentagens. O valor mais fácil para a gente calcular a porcentagem é 100, né? Então, eu fiz um quadriculado aqui para ficar mais fácil da gente organizar as informações. Então, vamos fazer o seguinte, olha, aqui nós vamos colocar as mulheres, homens, aqui vamos colocar as pessoas a favor e as pessoas que são contra. Não tem ordem aqui não, tá, gente? Eu poderia colocar homens e mulheres aqui na horizontal, favor e contra na vertical, isso não vai mudar em nada não, tá bom? Desde que você monte a grade assim, homens junto com mulheres e a favor junto com contra. Por quê? Porque a soma dos homens com as mulheres tem que dar 100, né? 100%, e favor e contra tem que dar 100% também. Então, vou considerar um total de 100 pessoas. Então, aqui nós vamos colocar o total. Olha como fica mais fácil organizar assim. Aí, agora, vamos completar com as informações que foram dadas. Olha, 55% dos empregados de uma empresa são do sexo masculino e 45% do sexo feminino. Então, de um total de 100 pessoas, 55 são homens. Então, homens, 55, mulheres, 45. 71% do total dos empregados são a favor da implantação de um projeto. Então, olha, dos 100 empregados, 71 são a favor. Então, 71 são a favor. Ou a pessoa é a favor ou ela é contra, né, gente? Então, quer dizer que contra vai ser o total, o que restou do 100, né? Então, 100 menos 71, 29. Então, 29%, nossa, esse 9 ficou muito feio. 29% são contra. O que mais que nós temos aqui? 40% dos empregados do sexo feminino são contra. Então, é 40% das mulheres. Ao todo, são 45 mulheres, né, gente? Considerando o total de 100 pessoas. Então, 40% de 45. Então, nós temos que calcular 40% de 45. 10% é só dividir por 10, lembra? 10%, então, de 45, gente, dividindo 45 por 10 dá 4,5. Então, se 10% é 4,5, 40%, vamos anotar aqui só pra gente não esquecer, ó. 10% de 45 é 4,5. Então, 40% vai ser 4,5 vezes 4. Então, 4,5 vezes 2 dá 9, vezes 2 de novo dá 18. Então, essas aqui são as mulheres que são contra. Então, mulheres contra são 18. Agora aqui, gente, dá para achar todos os outros valores que estão faltando, né?
Olha, se contra ao todo são 29 e tem 18 mulheres, então são 11 homens, certo? Homens ao todo são 55. Se já tem 11 que é contra, então a favor são 44. Mulheres, ao todo são 45. 45 menos 18, 27. Ou então 71 menos 44, que também dá 27, né? Pode ser por qualquer um dos dois caminhos. Pronto, agora a gente pode responder qualquer coisa. Agora vamos lá. O que está perguntando? A porcentagem dos empregados do sexo masculino que são a favor. Quantos por cento dos homens? Então, gente, a minha referência são os homens. Então, os homens correspondem a 100%. Quantos por cento que são a favor? Então, a favor é 44. Então, é 44 em 55, certo? Dividindo aqui por 11, vai dar 4 sobre 5, que é 0,8, que corresponde a 80%. Poderia fazer também pela regra de 3? Poderia. Fica 55 é 100% e 44 é x, né? A regra de 3 ficaria assim, ó. 55 é 100% e 44 é x. Quase todas as questões de matemática, a gente tem mais de uma maneira de fazer, tá? Aqui eu escolhi uma, mas poderia ter feito por outro caminho também. De toda forma, a nossa resposta é letra C. Vamos para a próxima. Questão número 7. Em uma sala de aula com 25 alunos e 20 alunas, 60% desse total está com gripe. Se X% das meninas dessa sala estão com gripe, o menor valor possível para X é igual a... Então, olha, aqui não está dizendo que o X vai ser tanto, tá, gente? É o menor valor que ele pode ter. Então, vamos lá. Olha, primeiro, vamos colocar aqui nesse quadriculado, porque fica mais fácil para a gente organizar as informações. Os meninos, as meninas, né? Homens, mulheres, que estão com gripe e não estão com gripe. Então, vamos colocar assim, ó. Homens, mulheres, com gripe, não gripe, tá? Poderia colocar homens e mulheres na horizontal também, né? Gripe, não gripe na vertical, não tem problema trocar, não. Desde que homens e mulheres fiquem juntos, né? Para dar o total. E gripe, não gripe fiquem juntos para dar o mesmo total, ok? Então, vamos lá. Primeiro, 25 alunos, né? Então, homens são 25, alunas são 20. 60% desse total, então o total é 45. 60% desse total está com gripe. Então, nós temos que calcular 60% de 45. Olha, observe que essa questão a gente não pode supor um valor não, né? Porque deu a quantidade de meninos e meninas. A gente supõe um valor quando a questão só fala em porcentagens, tá bom? Então, 60% de 45. Então, vamos calcular primeiro 10% de 45, né? 10% é só dividir por 10, então 10% é 4,5. 60% é 4,5 vezes 6, né? Vezes 2 dá 9, 9 vezes 3, 27. Então, estão com gripe 27 alunos, ok? Então, o restante não está com gripe. Então, se aqui tem 27, 45 menos 27 dá 18. Aí, olha só, X% das meninas da sala estão com gripe. Gente, aqui, olha, é que fica as meninas que estão com gripe, certo? Aí, aqui é X%, a gente não sabe a porcentagem. Eu quero saber qual que é o menor valor que aqui pode ter, né? Porque quanto menor a porcentagem, menor vai ser o número, certo? Então, vamos lá, olha. Se a quantidade com gripe é 27... e eu quero a menor quantidade possível de mulheres, então, quer dizer que dos homens eu tenho que ter a maior quantidade possível, não é verdade? Então, porque, olha só, se tem que dar 27 no total, quanto mais homens estiverem com gripe, menos mulheres eu tenho, né? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho assim, ó,
Homens e mulheres, com gripe, tá? Tô considerando só com gripe. Aqui tem que dar 27. Se aqui, por exemplo, tem 10 homens, mulheres tem 17. Se são 11 homens, mulheres, aí vai ser 16. Se são 12 homens, mulheres vão ser 15. Então, olha, quanto mais homens eu tenho, né, com gripe, menos mulheres vai ser, né? Vai ter que diminuir a quantidade de mulheres. Como eu quero a menor quantidade possível de mulheres, eu tenho que ter a maior quantidade possível de homens. Como homens o total é 25, então a maior quantidade possível de homens com gripe que eu posso ter é quanto? 25, né? Todos estão gripados. Aí aqui no caso seria 0, não é? Então, olha, se o número de gripados tem que dar 27 e dos homens o máximo que eu posso ter é 25, então das mulheres o mínimo que eu posso ter é 2 mulheres, certo? E aqui seria 18, né? Então, são 2 mulheres. Aí tá perguntando a porcentagem. Então, gente, são 2 mulheres num total de 20 mulheres. Quantos por cento das meninas? Então, das mulheres. Então, isso aqui dá 1 sobre 10, né? Que é 10%. Então, o menor valor possível de meninas com gripe que eu tenho são 10% das meninas, ok? Então, a nossa resposta é letra C. Vamos ver agora, gente, a nossa última questão. Questão número 8. Celeste pretende comprar uma blusa e uma calça na mesma loja, sendo que o preço da blusa é 3/4 do preço da calça. No dia em que ela foi fazer a compra, a loja havia entrado em promoção, dando desconto de 25% nos preços de todas as calças e de 30% nos preços de todas as blusas. No dia da promoção, sendo B, o preço da blusa que Celeste queria comprar, e C, o preço da calça que ela queria comprar, é correto afirmar que... Bom, então vamos anotar as informações, gente. Só uma coisinha aqui, presta atenção. O que está chamando de B e de C, porque a gente precisa disso para as alternativas, né? É o valor com promoção, tá? É o valor promocional, porque olha só... No dia da promoção, sendo B o preço da blusa, tá? Então, o que tá chamando de B aqui não é o preço inicial da blusa, é o preço promocional da blusa, tá bom? E a mesma coisa com a calça. Vamos fazer o seguinte, vamos supor um valor para ficar mais fácil? Eu vou supor um valor, então, para a calça e um valor para a blusa, tá bom? Eu acho mais fácil se a gente fizer assim. Posso chamar de X? Pode, mas se você colocar um número fica mais fácil, tá bom? Celeste pretende comprar uma blusa e uma calça na mesma loja, sendo que o preço da blusa é 3/4 do preço da calça. Então, eu vou fazer o seguinte, vou considerar a calça R$100, porque é bem fácil de calcular, né? Porcentagem sobre R$100, fração sobre R$100, e a blusa é 3/4 do preço da calça. Então, 3/4, gente, é 75%, né? 75% de 100 é 75. Então, esse é o preço cheio, tá? Isso aqui não é C e B. Isso aqui é o preço da calça e o preço da blusa sem a promoção. Agora, vamos ver o que vai acontecer no dia da promoção. No dia em que ela foi fazer a compra, a loja havia entrado em promoção, dando desconto de 25% nos preços de todas as calças. Então, aqui, gente, vai reduzir, né, 25%. 25% de 100 é 25. Então, a calça vai deixar de custar 100 e vai passar a custar 75. Esse já é o preço promocional da calça, né, gente? Então, isso é o valor de C. Então, C é R$75, né? Que a gente já coloca aqui organizadinho, porque aqui tá chamando de C e de B, né? E o que aconteceu com as blusas? Olha, 30% de desconto nos preços de todas as blusas. Então, aqui vai reduzir 30%. Então, B, gente, olha, não precisa nem da gente calcular quanto que vai ser o valor de B. Porque se vai reduzir 30%, vai ser 70% do preço inicial da blusa. Concorda comigo? Então, o B é igual a 70%, né? Porque reduziu 30%, 70% de 75, né? Porque o preço da blusa era 75.
Ah, mas eu posso calcular, Ju, 70% de 75? Pode, só não tem necessidade, mas pode, tá? Aí agora eu quero saber o quê? Qual que é a relação de B com C? Olha só, gente, o C, ele não é 75? B, raciocina comigo aqui, ó. B é 70% de 75. 75 não é o C? Então, B é 70% de C. Porque C é 75. Então, essa aqui é a nossa resposta. Muito legal essa questão, não é? Então, a nossa resposta é letra B. B é 70% de C. Bom, então, com essa questão, gente, encerramos essa lista de questões de porcentagem. As questões não estão fáceis, elas são difíceis, mas é muito bom para vocês aprofundarem, tá? Porque essa matéria cai muito, então são questões excelentes para vocês aprofundarem, certo? Um abraço para vocês.